Olá pessoal, aqui quem fala é a Bruna e hoje vou fazer um vídeo livro versus filme com spoilers, porque eu quero e é isso. Eu vou falar o livro Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Primeiro, é o meu primeiro livro que eu li dela pra assistir o filme. Segundo, nota, dei 3 estrelas no Scooby. Não pode dizer que é o meu preferido, nem tanto porque foi o primeiro que eu li dela. A minha amiga disse que eu vou gostar muito de Verity, mas ainda não me apeteceu. Então, primeira coisa, eu vou ler a sinopse do livro. Morgan e Clara Grant são mãe e filha e aparentemente não têm nada em comum. Morgan engravidou muito nova, com 16 anos, e está determinada a evitar que sua filha passe pelas mesmas dificuldades que enfrentou, colocando sempre a família em primeiro plano. Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido. Clara, por sua vez, não quer seguir os passos da mãe. Ela não consegue enxergar nada de espontâneo na personalidade de Morgan. No auge dos seus 16 anos, seu maior desejo é ir para a universidade estudar teatro, mesmo que os pais não incentivem a carreira. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre Morgan e Clara está cada dia mais insustentável. A única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris, marido de Morgan, pai de Clara, o porto seguro da família. Mas essa paz é quebrada após um trágico acidente que muda completamente a vida das pessoas. Enquanto Morgan luta para construir tudo que desabou ao seu redor, encontra conforto na última pessoa que esperava. Clara só aumenta sua lista de rebeldias. Com o passar dos dias, novos segredos, ressentimentos e mal-entendidos fazem com que mãe e filha se afastem ainda mais. E a distância aumenta tanto que, ao ponto de uma reaproximação se tornar improvável. Depois de tanto tempo distantes e com muita coisa não dita, será que ainda há chances de que tudo fique bem? Tá, vamos lá. Nessa história, tem pelo menos 5 pessoas. Não, tem o Chris, a Jenny, a Morgan e a Clara, o Jonah e o bebê da Jenny e do Jonah. Acontece um trágico acidente e aqui é spoiler. Chris e Jenny estavam tendo um caso, tá? Morgan e Jonah descobrem só quando vão pro hospital esse acidente. O que eu posso dizer? No filme, a parte de 16, 17 anos atrás, quando Morgan descobre que tá grávida, os mesmos autores que fazem eles velhos, fazem eles novos. Então, ficou muito estranho assistindo. A parte do caso, essas coisas, foi a mesma coisa. O que eu gostei no livro, que quando a Morgan e o Jonah vai pegar o carro deles, que eles no hotel, a Morgan tenta quebrar o carro. E eu gostei muito, porque no livro eu fiquei, gente, quebra esse carro. Não sei o quê, porque eles estão mortos, eles não conseguem mais te falar as coisas, por que eles estavam fazendo aquilo, porque desde quando começou, e tipo assim, sabe? E aí eu fiquei feliz quando a Morgan quebrou o carro nessa parte. No, no livro, algumas partes são muito iguais, mas eu senti que no filme foi muito apressado. Tipo assim, uma hora eu tava chorando pela morte deles, outra hora já tava rindo, já tava. Parecia que era muito apressado e você, meu Deus! Tipo assim, cara, o que aconteceu? Ai, fala, ai, não pode fazer um filme longo. Gente, Avatar tá aí pra isso. Mostrando que dá pra fazer um filme longo. E o terceiro. Enfim, não era isso que eu queria dizer. Mas sabe, tipo assim, parecia muito apressado. A Morgan e o Jonah se gostavam na adolescência, mas, tipo assim, o Jonah namorava a Jenny, a Morgan namorava o Chris, e daí ela descobriu que tava grávida, e daí, tipo assim, o Jonah não queria, tipo assim, ficar entre o meio, e foi embora. E aí, tipo assim, depois dessa tragédia, eles tentam se reconectar.
Mas se eu não tivesse lido o livro, eu pensava que os dois estavam errados. Pra mim, os dois estavam errados. Os dois que estavam, tipo, ai, não sofreram pelo casal, não sei o que. Parecia, porque era tão corrido que eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Outra coisa. Deixa eu ver. A Clara ela se apaixona pelo Miller. Então, algumas partes é bonitinha, outras partes também parece que tá correndo. E aí você fica, meu Deus, é isso, é isso. Tipo assim, no filme e no livro, a Morgan pensa no sentimento da Clara, não conta sobre o caso do pai e da tia, não conta que ela também tá sofrendo, que tipo tipo assim, no livro dá pra saber que a Morgan tá sofrendo muito, que ela foi traída pelas duas pessoas. Tudo bem que tem o Jonah também que foi traído pela Jenny, mas tipo assim, a Morgan é muito mais. Ela tava casada há 16 para 17 anos e foi traída pelo marido e pela irmã. É uma traição horrível. Então, no livro, ela tava sofrendo pra caramba. Mas no filme parecia que ela não tava, porque ela já tava fazendo reforma na casa, não sei o que. E a única coisa que ela reforma na casa é a porta da cozinha lá que fica batendo. E na minha cabeça a porta ficava em outro lugar, de outro jeito. E no filme eu fiquei, oh meu Deus, é assim a porta? É assim onde que tá a porta? Enfim, essa parte. Então, tipo assim, parecia que tava correndo muito. E no livro, não. Tirando a parte da Clara. Que toda vez que ela falava, porque eu tava escutando pela áudio, eu ficava, ai meu Deus, ligeiro, que eu quero chegar na parte da Morgan pra saber o que vai acontecer. E aí acontecia várias coisas e não acontecia. Outra coisa, Colin Hoover. Eu sei que você nunca vai ver esse vídeo. Eu sei. Mas que raio que você fez com aquelas cartas? Porque assim, o Jonah, né? O Jonah tá inserido na família. Então, tipo assim, porque tem um bebezinho da Jenny. E aí ele vai ajudar a Morgan a tirar aquela porta da casa que ela estragou. Que ela já não odeia mais aquela porta e também era uma coisa que, tipo assim, pra se livrar. E aí pega caixinha de ferramentas do Chris que fala. Acho que é. E aí não consegue abrir, aí ele tem um cadeado. E daí ele destranca e acha as cartas da Jenny pro Chris. Aí o Jonah falou assim, eu não quero mais saber disso. Tipo assim, tô tentando seguir minha vida, cuidar do bebê, se você quiser, Morgan. E também te conquistar, Morgan, de novo. Porque eu sempre te amei, mas eu tive que ir embora. Mas, e é isso. E aí ele entrega as cartas pra Morgan e fala assim, faz o que você quiser. E a Morgan fica assim, eu tenho que descobrir quando começou, eu preciso descobrir, mas aí eu não vou conseguir seguir a vida adiante, e não sei o que, não sei o que, blá blá blá. E eu falo assim, tá bom, mas quando você vai abrir essas cartas? Porque eu preciso saber. Você não tá noção, eu preciso saber. E eu fiquei sabendo, porque eu li uma entrevista da atriz que fez a Morgan, que ela fez gravar duas versões da cena da carta. Por quê? Colin Hoover faz a Morgan não ler as cartas, rasgar e jogar fora. E, e aí você fica, hã? Quê? E aí a atriz também falou assim, gente, eu preciso que gravem duas versões, mesmo que vocês usem a do livro igual. Porque em sã consciência, quem vai fazer isso? Quem que vai rasgar as cartas e ir embora? Vou seguir a vida? Não. Você lê e depois você segue a vida. E isso, era isso. Porque assim, cara, pra Morgan e o Jonah ficar junto, ela ficou remoendo porque as pessoas poderiam achar que eles estavam tendo um caso. Porque a Clara pensa que eles estão tendo um caso. Porque foi muito rápido, não sei o quê. E no livro não foi rápido, tá? Foi enrolado. E eles se conheciam desde a adolescência e depois o Jonah conta por que foi embora, blá blá blá. Mas eles tinham um sentimento. No filme pareceu muito mais rápido, que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas enfim.
Mas daí você rasga as cartas, joga no... no filme, no livro ela rasga e joga na lixeira, e no filme ela joga numa lareira. Aí eu fiquei... sabe, não faz sentido. Essa parte eu fiquei muito chateada. Tipo assim... sabe? Não chateada. Chateada sim, porque eu queria saber que dia que eles começaram aquele caso. Que se eles começarem desde a adolescência, sacanagem. Mas eu não vou saber, nem Morgan sabe, ninguém sabe. Só a Colleen Hoover. Porque, né? Ela é escritora. Se ela não ficou com plano B, né? Enfim. Tá, enfim. Essa é a história. Que, tipo assim, os dois morreram. E os outros que ficaram vivos ficaram com a culpa. Depois de um bom tempo, não. A Clara rebeldia, rebeldia, rebeldia. Mas depois, no final, a mãe dela conta sobre o caso. O que eu também fiquei... essa parte também, esqueci. Essa parte eu também fiquei brava, sabe por quê? Porque quando ela pega a mãe, a Morgan, e o Jonas se beijando, ela acusa eles de... vocês estão vendo o caso, coitado do meu pai, coitado da minha tia, blá 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 blá. E a gente sabe que é o contrário, né, Katia? Mas enfim. E ela fica, tipo, acho que uns 3 capítulos falando isso. Tô sofrendo. Nananã, nananã. E tipo assim, acabando com a mãe, acabando com o Jonah. Tipo, ela faz uma coisa com o Miller que é ou não é legal, usando o menino pra machucar a mãe. O que não é legal, usar as pessoas. E fica tipo uns 3 capítulos. Aí quando a mãe conta sobre o caso da tia e do pai, ela fala, meu Deus, ô dó, tadinha mãe de você, não sei o que. E não fica revoltada. Tudo bem que eles estão mortos, né? Mas você não fica revoltada como você fica com sua mãe. E essa parte também eu fiquei, meu Deus do céu. Enfim, o que eu quero dizer. Não é um... é um livro... pra mim foi um livro 3 estrelas. Algumas coisas me incomodou. A relação da mãe e da filha, tipo assim... e elas são muito parecidas. Essa coisa da carta também me incomodou. Ela brigando com a mãe. No filme me incomodou muito mais coisas. Muito mais coisas mesmo. Tipo, os atores fazer eles mais novos também me incomodou. A relação do John e da Morgan, tipo assim, papum, foi muito rápido. Uma hora um estava chorando e depois estava rindo, e aí não tinha desenvolvimento. O filme, pra mim, é um filme em sessão da tarde, como eu falo. Não vai ganhar um Oscar, como se eu fosse crítica de filme, mas enfim. Mas também não vai ser aquele filme, ruim, muito ruim. Então, é isso. Espero que eu ter conseguido explicar. Mas se não foi, tá tudo bem. Eu tentei o meu máximo. Eu quero tentar fazer isso com mais livros que eu já li e viraram filmes. Tem alguns que vão virar. Então eu quero ler e tentar fazer o vídeo de novo. Mas se não der certo, ou se eu não conseguir, mas... enfim. Até o próximo vídeo. Tchau!